porque quando eu vi os irmãos ali, eu fiz agora, estou livre, né? Mas o pastor faz dessas. Eu trago a paz do Senhor do pastor Elmir Ribeiro. Fiquei por 1 ano, 3 meses congregando ali na AD Seara, em Pernambuco. Fizemos o que Deus colocou no nosso coração para fazer ali, o que Deus nos usou. Mas eu vou ser bem sincero, irmão. Quantos domingos eu fugi da igreja só para assistir vocês? Quantos domingos eu chorava vendo vocês cantando? Eu tive a oportunidade de passar por Santa Cruz, Toritama, Jaboatão dos Guararapes, Altinho, Agrestina e alguns lugares. Mas nenhum lugar é igual aqui. Senti Deus em cada lugar que eu passei, pastor. A gente sente Deus. Mas em cada lugar que eu ia, no outro dia, a primeira coisa que eu fazia era olhar os stories da igreja. E cada vez que eu via os irmãos adorando, eu chorava. Também trago a paz do Senhor da irmã Ana, que chora muito. Ela dizia assim, a minha igreja é muito boa. E eu dizia para ela, mas a minha igreja é boa demais. E depois que ela veio aqui, ela nunca mais se recuperou. Ela ainda sente saudade do Senhor, irmão Gessel. E ela mandou a paz para a igreja. Amém, igreja? Estou tremendo muito, não estou nervosa, porque eu não esperava mesmo. Êxodo. Vamos lá de Êxodo. Glória a Jesus. Aleluia. Tem um ditado que os antigos dizem que a gente só valoriza as coisas quando perde. Não é, pastor? E cada vez que eu preciso distanciar de Vargem Grande, tem muita igreja no Vargem Grande. Eu sinto muita falta dos irmãos, eu sinto muita falta de como o Senhor deixa os seus obreiros trabalharem, pastor. A gente não encontra isso por aí. Eu sinto muita falta de pregar e ver que os irmãos levantam a mão sem precisar pedir e que os irmãos adoram sem precisar pedir. E eu louvo a Deus que tudo que eu aprendi sentada nos bancos dessa igreja, eu nunca deixei passar. E eu continuo sendo do mesmo jeito. E eu vou ser assim, até Jesus me levar. Eu vou ser a Debrais, até Jesus me levar. Porque Deus sabe como age em cada vida. E a gente tem que agradecer a Deus por cada oportunidade. Êxodo, capítulo de número 1, versículo 15 em diante. Glória a Deus. As parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. Êxodo capítulo 1, versículo 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudardes no parto as hebreias, e virdes sobre o assento, se for filho, mata-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste assim, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz ao filho antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Você pode sentar, glorificando ao Senhor por esta palavra. Irmãos, a Bíblia diz que você conhece toda a história de José? Só para a gente tentar fazer uma introdução. E tudo que José viveu, tudo que José sofreu, foi por um propósito. E nada do que José sofreu fez com que ele desacreditasse no que Deus falava com ele no seu íntimo. Ele foi para a cisterna crendo no que Deus falou com ele no seu íntimo. Ele foi para a casa dos egípcios crendo no que Deus disse para ele. Ele foi preso, caluniado, crendo no que Deus disse para ele.
Ele virou governador do Egito, e ainda assim crendo do que Deus disse para ele. E quando José entendeu que era chegado o seu momento e que os seus dias já eram afindados, a Bíblia diz que ele chama os seus irmãos para um jantar. E quando ele convida os irmãos dele para um jantar, os irmãos se reuniram antes de chegarem até ele e disseram: certamente chegou sobre nós a conta. Certamente ele viu que nosso pai já faleceu e agora vai cobrar tudo o que nós fizemos. Mas eu entendo, e eu já vou liberar na palavra, que quando alguém faz alguma coisa com você, não é você que cobra, é Deus. E a intenção de José não era cobrar nada, porque José, ele tinha o seu coração limpo. E naquele momento que os irmãos de José temeram, a Bíblia diz que José já foi logo dizendo: tenham calma no coração de vocês, aquietai-vos e não temas, porque essa reunião é somente para falar do que Deus falou comigo. E nesse jantar ele dizia para os seus irmãos: o meu tempo está findando, porque todos têm um tempo, mas certamente Deus visitará a terra. O meu tempo está findando, mas Deus visitará a terra. E quando Deus visitar a terra, ainda que eu não esteja mais de pé, faz levar os meus ossos com vocês, porque o Deus que falou comigo, Ele não disse como eu chegaria, mas Ele disse que eu estaria lá. Você não está entendendo? Eu não sei como é que você acha que vai se findar a história e como é que você vai chegar do jeito que você pensa, mas ainda que Deus não faça do teu jeito, Ele vai fazer do jeito dele. Aleluia! Porque às vezes a gente pensa que é do nosso jeito e a gente quer do nosso, e eu choro por isso, porque eu fico: Deus, por que ainda não? Deus, porque parece que está chegando e não chega. Mas José dizia: se ele fizer, ele é Deus, vai visitar a terra. Se ele não fizer, ele é Deus e vai visitar a terra. E nessa noite eu estou dizendo: eu não sei qual é os teus planos, mas Deus certamente visitará a terra. E quando ele visitar a terra, não vai ter faraó, não vai ter parteiras, não vai ter a ordem contrária, não haverá ferramenta forjada contra ti que prospere. Quando Deus visitar a terra, você vai entender que é alabança. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que José morre, embalsamam o seu corpo e guardam em algum lugar. E a Bíblia diz que aquela geração toda morre. E esqueceram quem era José. Esquecendo quem era José, esquece também do Deus de José. Porque José era um homem que aonde ele chegava, a bênção chegava adiante dele. Ele não precisava fazer muita coisa, eu vou dizer. Ele não precisava se apresentar, era Deus que fazia isso. É Deus que faz. Aí a Bíblia diz que quando todo mundo perece, a nova geração cresce, vem também com elas um novo faraó. E esse novo faraó, a Bíblia diz que ele não conhece José. Ele não conhece as obras de José, a história de José e o Deus de José. Ele não conhece. E a Bíblia diz que aquele homem começa a passear no palácio e começa a olhar e começa a entender que aquele povo hebreu era um povo muito forte. Eu vou dizer de novo para ver se você entende. Ele começou a observar e disse: muito forte é esse povo. E quando esse povo descobrir a força que e quando esse povo entender a força que esse povo tem, há de ser que eles ganharão qualquer guerra cá. Você não está entendendo? Se a igreja soubesse a força que tem. Se a igreja soubesse a força que o louvor tem. Se a igreja soubesse a força da oração. Se a igreja lembrasse ainda do poder do jejum. Se a igreja soubesse o poder que tem a Santa Ceia ainda. Se esse povo entendesse o poder que tem, não teria governo, não teria faraó, não teria levante, não teria vento, não teria tempestade.
quê? Porque a igreja já iria vencer. A Bíblia diz que ele fez assim: aumenta o trabalho desse povo, que quanto mais eles trabalharem, menos força ele vai ter. A Bíblia diz que eles começaram a fazer reuniões para acabar com a força. E não era com a força das mulheres, era a força do homem. Homem cansado não produz, mulher cansada não gera. Vamos botar força neles. Aumenta o trabalho. Quanto mais o povo trabalha, mais a igreja cresce. Era o povo trabalhando e a igreja crescendo. Faraó se levanta e observa novamente. Quanto mais trabalha, mais cresce. Você quer entender um negócio? Quando você não faz nada da vida, a primeira coisa que vem sobre você é ansiedade. Junto com ela vem síndrome do pânico. Terceira coisa que vem é depressão. Quem faz alguma coisa não consegue ser acometido por isso, porque não dá tempo. Você vê um ansioso trabalhando, quanto mais ele está ansioso, mais ele tem. Eu sou ansioso um pouquinho. Quanto mais ele está ansioso, mais ele trabalha. Não dá tempo para chorar, não dá tempo para sofrer por excesso de nada. Quanto mais a igreja trabalha, mais a igreja cresce. Aí a Bíblia diz que Faraó observa e diz assim: não adiantou. Que quanto mais põe trabalho para eles fazerem, mais eles fazem. Só que ele não entendia que o povo crescia através das crianças. É mais ou menos assim. Eram os homens trabalhando, mas quando chegava em casa era menino crescendo. Quanto mais os povos trabalham. Meu irmão, por que eu prego assim, pastor? Eu estou falando sério, vocês ficam tudo rindo. Me desconcentra, pastor. Está escrito aqui, irmão, não sou eu que estou falando. Desconcentrou agora. Ele disse assim: tira a carne desse povo, que se o povo não comer carne, eles vão ficar fracos. Aí, não, mulher. Era o povo trabalhando e sem comer carne, e menino nascendo. Aí eu fui estudar um pouquinho e a Bíblia diz que o povo hebreu começou a ser alimentado com pepino, alho e cebola. Aí era pepino, alho, cebola, trabalho nas costas e menino nascendo. O povo se multiplicando, pepino, alho, cebola e menino crescendo. Faraó não entende mais nada, ele diz: agora chama as hebreias, chama as parteiras. Primeira ordem era: oprime eles com trabalho, mas eles multiplicavam. A segunda ordem era: força eles sem comida, mas ainda se multiplicava. A terceira ordem era: não tem mais como suportar, mata eles, porque matando perde a força, perdá. Você não está entendendo? A intenção era matar os homens, que sem ter homem forte tem mulher fraca. Mas a igreja que tem homem forte tem mulher forte. É o homem forte aqui e a mulher forte. Ah, você não está entendendo? Eu estou pregando a séria. É o homem forte aqui e a mulher forte aqui. E quando tem um homem fraco, a mulher fica fraca. Oh, glória! Aleluia! A Bíblia diz que ele manda as parteiras matar os meninos. Quando ele manda matar os meninos, o temor de Deus chega sobre aquelas mulheres. Eu começo a entender que eram mulheres mais antigas, mais de idade, que já tinham ouvido falar alguma coisa sobre José lá atrás. Que quem ouve falar do Deus de José, ainda que não esteja na presença dele, quem conhece Deus um dia jamais esquece quem é Deus. Quem ouve falar de Deus um dia jamais esquece quem é Deus. O teu testemunho contado aqui, ele alcança lugares que você nem imagina. Muitas vezes Deus fala para você que levará o teu nome até os confins da terra, e você acha que vai voar toda hora. Talvez é você falando aqui e alguém lá no Pernambuco chorando e recebendo. Ou seja, é você orando aqui e Deus pelejando. Aí a Bíblia diz que quando as parteiras chegavam,
elas não tinham coragem de matar os meninos. Que se você olhar direitinho, quando Moisés nasceu, Joquebede não teve coragem de matar ele, porque a Bíblia diz que até o choro do menino que tem promessa é bonito. Como é que mata um menino bonito? Pelo amor de Deus. Não vou falar bobagem. A Bíblia diz que ela chegou até Faraó. A ordem era matar. Mas eu vejo um menino passeando por aí. Aí elas disseram assim: recebe essa palavra. É que as hebreias são diferentes das egípcias. As egípcias precisam de ajuda para puxar o menino. Mas as hebreias, quando a gente chega lá, o menino já está mamando. Você não está entendendo? A força da mulher hebreia é diferente da força da mulher egípcia. Enquanto a mulher egípcia precisa ser carregada, precisa de uma mão para puxar, as hebreias só estão comendo pepino, alho e cebola. Mas o menino... Glória. Faraó não entende. A ordem agora é: cada menino que nasce, a própria mãe agora pega o menino e joga no rio Nilo. Rio Nilo é um rio cheio de crocodilo. Origatos. Eu aprendi a falar isso em inglês. Já foi isso que eu aprendi. Você entendeu o que eu falei? Eu não sei porque que eu gosto de vocês ainda, gente. Credo. Crocodilo, jacaré. Aí a Bíblia diz que a ordem era: lança os meninos de 2 anos para baixo no rio Nilo, para que sejam engolidos pelo jacaré. Só que uma mulher que louva, uma mulher que ora, uma hebreia de verdade, daquelas raízes de verdade, acostumada com os louvores raiz, daquele raiz. Eu estou falando de raiz. Eu não estou falando de qualquer hebreia, eu estou falando daquelas hebreias que é do tempo do prá. Daquelas hebreias, sabe? Que é diferenciada. Estilo assim, Miriam, que gosta de um pandeiro meio coisado. Era dessas. Quando eu disse: mata os meninos, Joquebede disse: você mata o seu se você quiser, mas o meu é bonito demais para morrer assim. A Bíblia diz, e eu já vou caminhando para o fim, a Bíblia diz que Moisés nasce e Joquebede esconde o menino por 3 meses. Nesse período, o menino não sabia o que era chorar. Nesse período, o menino não conhecia a face de ninguém mais. Ele só conhecia Miriam, Joquebede e Arão. Imagina um bebê que quando ele vai chorar, antes mesmo que ele comece a fazer os barulhos, ele já está no braço. O olho de Moisés olhava e só via o telhado da tenda. Ele não conhecia o poder que ele tinha. Aí a Bíblia diz que por esse tempo o menino não sabia o poder que tinha. E de repente ele começa a entender: sou bonito demais, sou grande demais para ficar escondido, sou forte demais para viver escondido. A Bíblia diz que Moisés resolve chorar. Joquebede começou a entender: eu escondi ele até onde eu pude, eu protegi ele até onde eu pude, mas daqui para frente não sou eu que protejo, quem protege é ele. Daqui para frente não sou eu que balanço, quem balança é ele. Daqui para frente não sou eu que conduzo, quem conduz. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. Por um tempo você é protegido por alguém. Por um tempo alguém até te conduz. Mas chega o momento de Deus dizer: agora sou eu e você. O vento vai balançar você, porque eu vou soprar você. Eu vou te levar para os colos de outras pessoas. Não está entendendo? Não se esconde um ministério por muito tempo. Não se esconde uma promessa por muito tempo. Eu não sei se até onde você se escondeu, mas chegou o tempo de você entender: não dá para se esconder muito tempo. Aí a Bíblia diz que ela preparou todo o barquinho. Você sabe essa história aí, que eu não vou por aí não. Pegou o menino e coloca no barquinho, cobriu
ele com um tecido e colocou à beira do rio Nilo. Miriam, inteligente, começou a olhar de longe. Porque tem gente que olha de longe para trazer a notícia. A intenção dela não era ruim. A intenção dela era levar a notícia. E a Bíblia diz que aquele barquinho começa a navegar pelas águas, pelo perigo onde tinha jacaré. E você já viu o tamanho da boca do jacaré? Você entende, Dinho, que aumentou o trabalho, mas a força não se acabou. Diminui a comida, mas a força não acabou. Deu a ordem de matar, mas a força não acabou. Mas quando chegou nas bocas grandes, não teve mais como não acabar. Porque tem coisa que você suporta, mas quando a boca se abre, é aonde você enfraquece. Meu Deus. A Bíblia diz que Moisés dentro do barquinho começa a balançar. E eu entendo que eu acho que ele estava dormindo. Mas quando ele acorda, ele enxergou. Eu estou indo para o fim agora. Ele enxergou algo, ele viu algo que ele nunca viu antes. O que ele via era o telhado da tenda. O telhado da tenda dizia para ele: é ameaça e é de morte. O telhado da tenda dizia a ele: não faça barulho. O telhado da tenda dizia para ele: ninguém pode te ver. Mas quando ele estava naquele barquinho, que ele acordou, ele enxergou um azul diferente, algo novo. E eu começo a imaginar aquele menino sem entender. Que claro é esse? Que luz é essa? Que azul é esse? E ele entendeu que não tinha um colo balançando ele, era um vento diferente. Porque nem sempre o vento sopra para te matar. Tem ventos que sopram para te conduzir, para te conduzir a algum lugar. E o vento conduzia ele. E aquele azul celeste era diferente. A Bíblia diz que o menino começou a chorar. Você não está entendendo não, eu vou ter que te explicar isso. A ameaça era de morte. A promessa era que acabou. Mas quando ele enxergou o tamanho que era o céu, e que ele resolveu chorar, virado para cima, naquele momento eu acredito que ele entendeu: Miriam não vai me proteger mais. Agora não é mais o colo de mamãe, agora não é mais o colo da Miriam. Agora sou eu e ele. A Bíblia diz que quando ele chora, você conhece a história, alguém manda pegar, e quando pega o menino, já dá o nome para ele. E eu termino aqui dizendo: quando ela pega o menino, ela levanta e ela fala assim: Moisés é o teu nome. Aí Deus diz de lá: e vai libertar o meu povo. Moisés é o seu nome, e vai libertar o meu povo. Aí a Bíblia diz que Miriam viu aquilo e correu. Imagina Joquebede desesperada, como qualquer mulher que perde um filho. Eu não sei, né? Mas eu já sou desesperado por vida mesmo. Eu acho que eu não ia nem escutar Miriam dizendo. Quando Miriam trouxe a notícia: pegaram o menino, mandaram te chamar. Mulher desesperada, mulher pensa na velocidade da luz, e são 250 fios desencapados dentro da cabeça de uma mulher. Quando chamou ela para dizer assim, mandaram te chamar, ela entendeu, para pegar o pé. Miriam disse: se acalma, mulher. Miriam, minha amiga, ela, essa que eu estou dizendo. Se acalma, mulher. Tu não só vai balançar o menino, como vai criar ele para a promessa. Porque José disse: Deus visitará o seu povo. E eu acredito que é pela vida desse menino. Pepino, alho, cebola não matou o menino. Trabalho pesado não matou o menino. O jacaré de boca grande não comeu o menino. A filha de Faraó não matou o menino. Só tem alguma coisa com ele diferente, e essa coisa é Deus. É Deus. Se esse povo soubesse a força que tem, se esse povo soubesse a força que tem. Eu comecei falando que José disse assim: Deus visitará o seu povo, e eu quero estar junto. Êxodo capítulo 13.
O povo é liberto do Egito. Começam a conduzir pelo Mar Vermelho. O primeiro corpo, quem era? José. Deus visitará o seu povo e a travessia vai ser certa. Deus visitará o seu povo e a promessa será certa. Deus visitará o seu povo e nada vai parar a igreja. A igreja continua caminhando. É no meio da ameaça e caminhando. É no meio da falta e caminhando. É o vento soprando e caminhando. E Deus visitando o seu povo. Deus abençoe a igreja. Existe um Deus no céu que a letra e o papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer.